Imagina ganhar os poderes do Homem de Ferro sem usar uma armadura enorme e chamativa. Para isso, tudo o que você precisaria estar é usando um terno, mais especificamente um terno de 2 bilhões de dólares. Essa é a história que vamos acompanhar hoje, um filme diretamente da época que o Jackie Chan, o Goat, estava no auge absoluto. Era sucesso atrás de sucesso. Quem cresceu assistindo isso por volta dos anos 2000, com certeza ainda se lembra de algumas das cenas desse filme. O negócio virou referência. Não podemos derrotar esse exército. Não, nós 7 não. Só eu e você. Qual o desenrolar da trama? Quais desafios nosso chinês preferido vai enfrentar? Por que esse terno vale 2 bilhões de dólares? Essas e outras perguntas eu te respondo agora nesse simpático vídeo. E então é por isso que hoje, neste canal, o terno de 2 bilhões de dólares. O terno de 2 bilhões de dólares. Mano, falando em história maluca, eu descobri um aplicativo esses dias que é basicamente isso aqui, só que em formato de minissérie. Tipo assim, imagina aqueles dramas absurdos, cheios de plot twist, só que em episódios curtinhos que tu assiste no celular em qualquer lugar. O nome é Free Wheels, se tu tiver no Android, ou Drama Wheels no iPhone. E o bagulho que eu achei mais bizarro, tem uma de história lá, tudo dublado, vários estilos, romance, suspense, vingança, aquelas histórias que te prendem fácil. Eu fui abrir só pra testar, aí comecei a ver a história de um cara que acorda sem memória. Até aí ok, só que no segundo episódio, o maluco descobre que ele mesmo era o vilão da história. Eu fiquei tipo, não é possível essa não. E aí já era, falei, só mais um episódio. Quando eu vi, já tava preso vendo um atrás do outro. E o melhor, é tudo grátis. Ainda tem um sistema lá que tu ganha recompensa só por assistir, se cadastrar, até mesmo chamando amigo. Então tipo, tu já ia ver vídeo mesmo, aqui você ainda ganha algo com isso. Perfeito pra quando tu tá de bobeira, esperando alguma coisa, ou até antes de dormir. É literalmente aquela dose diária de drama que tu abre sem compromisso e quando vê, já tá viciado. Então faz o seguinte, baixa aí pelo link que eu deixei na descrição, testa lá e depois me diz se você conseguiu parar na primeira história, porque eu duvido. Voltamos. Aqui logo de cara já começamos com ele, Jimmy Tong. Nosso protagonista é um motorista de táxi que está literalmente estudando como chegar na morena gata que viu de longe. Porém ele também é um cara meio atrapalhado e já arruma briga nos primeiros minutos do filme como se nada. Vale dizer que, diferente da maioria dos filmes e mesmo já tendo um certo dom pra luta, nosso Jackie Chan aqui, por incrível que pareça, não sabe lutar. Curiosidade foda, Jackie Chan quase recusou fazer esse filme. Ele não gostou muito da ideia de depender do terno, já que sua marca registrada sempre foi o combate corpo a corpo sem poderes. Enfim, que bom que o mesmo reconsiderou. Fim da curiosidade foda. Depois da briga, ele acaba encontrando essa mulher aí, Stena. Ela pede pra ser levada de táxi e por algum motivo já sabia quem o Jimmy era. Quanto a tudo que sabemos sobre ela até agora é que a Stena tem uma aura misteriosa e provavelmente muito dinheiro, já que vai pagar o dobro nessa corrida caso chegue mais rápido. Chegando no destino, já vemos que para compensar a falta de luta no personagem, o Jack é um excelente motorista, coisa que a mulher já sabia e o objetivo real era testar suas habilidades pessoalmente. Como ele foi aprovado depois dessa corrida, acabou sendo contratado como motorista particular de um bilionário misterioso. A Stena era uma recrutadora barra secretária. Qual o nome desse bilionário? Clark Devlin. O Clark tá pagando muito, 2 mil por semana. O motorista do Clark tá ganhando mais que o Clark aqui. Já no primeiro dia de trabalho, Jimmy chega na mansão e recebe todo um bloco de regras das quais vai precisar memorizar para o emprego. Em especial, a primeira regra é que ele nunca deve falar diretamente com o Clark. Por outro lado, passamos a acompanhar uma super agência tecnológica de espiões. Eles estão analisando o corpo de um dos agentes que foi eliminado em missão e a teoria é de que o homem acabou se afogando sozinho. Isso é até o novo palpite da doutora Del Blyne. Ela diz que na verdade o agente foi assassinado em combate através de um vírus e acabou morrendo de sede. Havia água nos pulmões dele, mas a veia pulmonar continha plaquetas danificadas, o que indica desidratação. Enfim, essa introdução da personagem serviu para que ela fosse notada o suficiente e a mesma pode até acabar sendo parceira do Clark um dia. Voltando pro Jimmy, ele já tá trajado de motorista rico e acompanhando o bilionário em uma loja de, sei lá, tesouros barra joias. Ele até fica observando de perto como o Clark conversa com
as mulheres para que use o mesmo mais tarde. Sabe muito. Só anota, talvez você receba uns nãos por não ser milionário, mas tudo bem. Além disso, mesmo que a primeira regra fosse não conversar diretamente, os dois começam a se falar como se já fossem grandes amigos. Clark diz que já conhece a mulher que o Jimmy tá afim, que ela trabalha numa galeria e que pra isso dar certo, o chinês só precisa de um polimento. Eu nunca serei um Clark Devlin. Não há muito mais do Clark Devlin do que as aparências. No mais, o Jimmy também pergunta se pode deixar de usar o chapeuzinho de motorista e o Clark deixa, apenas aconselhando que ele seja mais suave. Muito gente boa o Clark com seus funcionários. De noite, enquanto observa de longe, Jimmy também vê que o Clark tem incríveis habilidades de dança. E com incríveis eu quero dizer praticamente impossíveis. Além disso, olha as habilidades desse cara. Tentei fazer um mistério aqui, mas já é óbvio, né? É ele quem está usando o terno bilionário. Ainda no mesmo dia, os dois vão até um fast food. Lá o bilionário recebe um envelope secreto e deveria ser uma corrida rápida. Porém, o carro acaba sendo marcado com uma bomba e tudo isso leva o Jimmy a fugir de um skate teleguiado. No fim, o carro fica sem saída e não tem jeito. Eles descem bem a tempo de que tudo exploda. Pra piorar, depois da explosão, o Clark foi atingido no único lugar que o terno não protege, a cabeça. Antes de apagar, o homem também repete algumas vezes o nome Water Strider. Fora isso, ele entrega ao Jimmy um super relógio. Vale lembrar que, ao tirar esse relógio, o terno desaparece. No mais, pede para que ele não confie em ninguém e o Jimmy, por sua vez, chama uma ambulância e acompanha seu chefe até o hospital. No dia seguinte, em um covil secreto no meio do mar, acompanhamos o vilão do filme, Dietrich Benning. Aqui ele usa como rato de laboratório um cara que não concordava com seus projetos e lembram das suspeitas anteriores de que o agente morreu de um afogamento ou sede? Bom, esse vilão é o responsável por isso. A verdade é que ele usa bactérias na água e essas bactérias causam desidratação. Resumindo, quanto mais água a pessoa bebe, mais rápido vira pó de tão seco. Você está se tornando tão seco quanto a sua imaginação limitada. Já o Jimmy, nesse meio tempo, passou a procurar por Water Strider, mesmo que não tenha encontrado nada a respeito. Ele também acabou usando o relógio e esse relógio o levou até a localização do próprio terno que estava protegido como se fosse um traje do Batman. É ali que o chinês intuitivamente veste o negócio, o terno já se ajusta no corpo automaticamente e também aciona várias tecnologias tecnológicas ligadas ao sistema nervoso. Não espero nada menos que isso de uma coisa que custa 2 bilhões de dólares. Tem até um menu de coisas que o terno pode fazer e o Jimmy sem querer coloca no modo demonstração. De demolição. O Smoking vai considerar qualquer objeto Lá se foram alguns milhões de dólares do Clark nessa demonstração aí. Vamos ter que manter a frequência de vídeos mesmo. Pouco tempo depois, Jimmy recebe uma ligação daquela doutora Del Blyne. Ela realmente foi indicada como parceira agente do Clark e como pensou que era ele no telefone, marcou de se encontrarem. O Jimmy chega no encontro com um carrão da porra como se tivesse acabado de herdar toda a fortuna do cara para que ele trabalhe há 2 dias. A Del não acha nada suspeito, já que nunca tinha visto o Clark antes e a missão agora é investigar aquele super vilão. Para isso, eles vão implantar uma escuta no cara usando simplesmente um rifle. Tem até o modo montar rifle nesse terno. Muito conveniente. E agora que podem ouvir toda a conversa do Benny em uma reunião com investidores, descobrem que o super plano maléfico é ficar rico com sua empresa cuja função é filtragem. Basicamente ele vai colocar aquelas bactérias na água e depois ser pagos para removê-las. Mas como estavam faltando mais lutas até esse ponto do filme, Jimmy e Del são atacados por capangas enquanto ouviam a conversa. Ali o terno já faz seu trabalho descendo o cacete nos caras e até a doutora mostra que também sabe lutar um pouquinho. No fim das contas, Jimmy acaba caindo de onde estava e vimos que apesar de o terno não garantir que você ganhe todas, ao menos ele também vem com uma habilidade secreta de escalar paredes. Acabamos de ver o Homem-Aranha chinês nessa brincadeira aí.
A situação acaba fugindo do controle quando aparecem mais guardas e nossa dupla de recém-agentes é obrigada a fugir de carro. Del diz que não quer saber mais dessa vida e manda o Jimmy meter o pé por hora também. Depois disso, ele vai até o hospital ver como está a situação e levar alguns balões para o Clark. Ali a Del já colocou a cabeça no lugar e resolveu ligar novamente para marcar a segunda reunião em dupla. Desta vez, eles mesmos vão se infiltrar numa festa do inimigo. Já arrumados e depois de dar um jeito de passar pela segurança, eles acabam indo parar simplesmente na sala do famoso James Brown. Crack, quem diabos é James Brown? Bom, talvez você não o conheça por nome, mas com certeza já ouviu uma das músicas dele ao longo da vida. No mais, saiba que esse homem foi considerado um dos cantores mais influentes de todo o século XX. Já no filme, James está interpretando ele mesmo e faria uma apresentação cantando na noite. Porém, como Jimmy acabou nocauteando o cara com seu terno bilionário, sobrou pra ele assumir o lugar como vocalista. Quem diria que o terno também pode te fazer cantar e coreografar? Os caras não tiveram o James Brown, mas tiveram o Jack Chan se apresentando. Eu faria esse acordo. E você, Yurivet, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. A coisa vai pra frente mesmo mais tarde nessa mesma noite. Jimmy molhou tantas calcinhas depois da apresentação que acabou sendo convidado a entrar no quarto da noiva do vilão. Dançar, eu sei que você sabe, mas sabe mais alguma coisa? Jimmy começa a fazer perguntas sobre o Benny, se ele conhece algum Water Strider, mas a loirinha burra não sabe de nada. Tudo que ela queria estava mole nesse momento. Mesmo assim, ele ainda consegue pegar algum dispositivo em forma de broche que a mulher estava usando e quase é assediado. Quem diria que o ponto fraco desse terno é uma loira? Ao mesmo tempo, a Del estava vendo tudo por uma câmera escondida e acaba sendo atacada por um dos capangas. Agora o vilão já sabe que esses dois estão infiltrados, mas capangas chegam no quarto do Jimmy e vai começar aquela sequência de porradaria do jeito que só o Jack Chan sabia fazer. Quando já estão a salvo, Del diz que descobriu a localização do super laboratório do Benny. Fica na própria casa dele e esse será o novo destino da missão. No mais, ela e o Jimmy têm uma certa aproximação romântica onde ele até descobre o nome completo dela, Del Layla. Vamos chamar só de Del mesmo. Quando chegam na mansão do Benny, tá rolando mais uma festa por lá. Rico adora festa mesmo. E depois de se infiltrar na galera passando por todo mundo, eles vão até uma piscina isolada e logo de cara descobrem a passagem secreta até os laboratórios do mal. Depois de descer a Batcaverna diferenciada, rapidamente a Del descobre a pesquisa com os micróbios na água. Depois de um tempo aparecem dois capangas no lugar, mas por sorte esse terno aqui também tem a habilidade de ficar invisível. Que negócio foi esse? Eles conseguem sair sem serem vistos. Os dois voltam para a festa e a aproximação continua. Isso é, até que a Del recebe uma ligação. É aí que a mulher manda o Jimmy ir até o banheiro e ficar pelado. Tire a roupa toda. Calma aí, paizão. Não por sacanagem, infelizmente, mas sim porque até esse momento ela ainda achava que o Jimmy era o Clark e na ligação descobriu que não. Sinto muito, Jack Chan, só pode existir um Clark. E como agora perdeu a confiança que tinha conquistado, a Del leva com ela o terno e o relógio. Não sobrou nem dignidade pro cara. Oh, meu Deus. Meu Deus do céu, não sobrou nada. A cagada é que na saída ela acaba sendo barrada pelo próprio Benny e pra disfarçar, entrega pra ele o terno bilionário. Mesmo assim, ela ainda ativa sua localização para os outros agentes. Por outro lado, Jimmy seguiu de volta para a mansão Clark e estava se preparando para deixar essa vida de agente duplo. Porém, ali, enquanto escrevia uma carta, ele acaba descobrindo. Lembram do nome Water Strider? Que o Clark repetiu e ficamos procurando o filme todo? O homem, na verdade, estava tentando dizer Water Spider, ou no português, Eu sou Miranha! aranha d'água. Water Strider. Caminha sobre a água. Parte do plano maluco do Benny. Mais tarde, o vilão já estava usando o terno bilionário e fazendo suas acrobacias por aí. É como tá com a máscara do Máscara sem a parte de ficar mentalmente corrompido. Del ainda estava com ele e seus capangas na Batcaverna, até que o alarme toque e ela pensa, todos os agentes vieram me resgatar. Porém, na verdade, era só o Jimmy com um pouco mais de coragem. Apresentando Clark Devlin. Dessa vez ele está usando um terno com cerca de 10% do poder do original e a batalha final vai ser entre o super vilão com terno bilionário e o mocinho com terno milionário. Vamos, Jack Chan, estamos todos contra os bilionários.
derrotado, o plano dos insetos / micróbios da desidratação também. Jimmy e Del continuam lutando contra uma dezena de capangas menos importantes e no fim das contas, Benny é derrotado com seu próprio veneno. Virou uma casca murcha. Por fim, todos os agentes secretos que só chegaram agora finalmente chegam prendendo quem tem que prender e botando ordem e tudo. E agora que se tornou meio que um herói, o último pedido do Jimmy foi uma ajuda com aquela morena do começo do filme. Todos armam uma grande operação de flerte para que ele vá lá conversar com a moça. Eu não consigo pensar com você gritando no meu ouvido. Todo mundo calma. Porém, por fim, ele acaba assustando a mulher e não vai rolar mesmo. Ele fica melhor com a Del de qualquer forma. Inclusive, no fim, ele termina chamando ela pra sair. Claro que também temos os erros de gravação durante a rolagem dos créditos, mas um clássico nos filmes do Jackie Chan, muita nostalgia envolvida. Não, corta! Bom, infelizmente esse é um filme que acabou não ficando muito acima da média na crítica. Quanto ao seu orçamento, foram cerca de 60 milhões enquanto o faturamento chegou aos 100 pelo mundo. Não dá pra dizer que foi um grande sucesso de bilheteria. Longe disso, mas dá pra dizer que os caras se pagaram. Eu mesmo vi esse na TV aberta. E ignorando toda a parte técnica, a realidade é que isso aqui foi um grande sucesso em TV aberta. Vamos dizer que esse filme passou algumas centenas de vezes durante as tardes em diversas emissoras. É um filme com alguns erros de continuidade, algumas faltas de explicação, mas ainda é um filme com Jackie Chan no auge. Um clássico com uma história simples que consegue te prender do início ao fim. Considerando tudo isso, comigo, caso você ainda não saiba, estamos com o grande objetivo de chegar aos 2 milhões de inscritos esse ano. Caso goste do nosso trabalho, faça a sua parte, deixe um gostei, um comentário qualquer, e caso não seja inscrito e se interesse por vídeos como esse, inscreva-se. Agora sim, seguimos. Comigo, o terno de 2 bilhões de dólares tem um elegante 6. Até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?